Boa, estamos gravando, bora lá, Isabela. Bom, hoje a gente está aí, né, na nossa última aula do mês, etapa 6, a gente já está quase terminando as nossas etapas antes do recesso, temos acho que mais 2 semanas pela frente, né, depois a gente dá uma pausinha aí, mas no final eu falo aí dessa pausa e dos próximos passos. E aí hoje, na etapa 6, a gente vai falar sobre um tema super importante, que é a ideia de entregar valor, né? Então, como que eu entrego valor para o meu cliente? Como que eu faço o cliente, como que eu entendo o que é valor para o meu cliente, o que o meu cliente considera como valor, o que ele quer receber, né? Então, não só aquilo que eu acho que eu preciso entregar, mas muito mais do que isso, o que o meu cliente quer receber, o que ele considera valor, né? Então, eu gosto sempre de começar os nossos encontros lembrando do nosso mantra. Então, a gente aqui no Ignite, a gente tem um mantra que é o seguinte: você está aqui para construir um negócio, mesmo que você já tenha um, né? Então, eu sei que vocês já têm um negócio, vocês já fazem vendas, vocês já têm produto. Só colocar meu fone aqui, senão eu fico gritando, nem percebo que estou gritando. Com fone eu grito menos. E por mais que você já tenha um negócio, você está aqui para construir o seu negócio do zero, ou para revisar o seu negócio, né? Para analisar aquilo que talvez não esteja funcionando muito bem e que está te impedindo de decolar. Então, por que será que você sente, talvez, que o seu negócio deu uma estagnada, né? Ou está precisando ir para um novo patamar? E por que isso não está acontecendo? É para isso que a gente está aqui, para a gente rever o nosso negócio e achar aqueles aspectos que a gente considera que, se a gente melhorar, o nosso negócio vai conseguir fluir melhor, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês os objetivos dessa etapa 6. Então, são esses objetivos que você encontra lá na nossa apostila, na plataforma. Quem ainda não acessou, acesse a plataforma, acesse o conteúdo da apostila, porque é um conteúdo super importante, né? Um conteúdo que vai permitir que vocês aprofundem aí nos temas. Então, não adianta só chegar aqui no Lab e participar do Lab, porque aqui a gente tem só 1 hora para bater papo, né? 1 hora e meia, ali mais ou menos. É pouco tempo para o tanto de conteúdo que a gente gostaria de passar para vocês, né? Então, a ideia aqui do Lab é que a gente passe os conteúdos principais, mas vocês têm que entrar aí no conteúdo da apostila para poder se aprofundar, tá? Então, quais são os objetivos dessa etapa 6? Primeiro, vocês vão entender sobre a diferença de aquisição de clientes e retenção de clientes. Então, como adquirir esses clientes, como fazer com que as pessoas se tornem clientes de vocês e depois como manter esse cliente como um cliente, né? Como reter esse cliente. Vamos também falar sobre plano de vendas, então vocês vão aprender a criar um plano de vendas. Lá na apostila tem vários modelinhos de plano de vendas. Vamos falar sobre a importância das parcerias, então como criar parcerias e como garantir que sejam parcerias de mão dupla, né? Que que as duas pessoas, 2 ou mais pessoas envolvidas nessa parceria, recebam ali algo em troca. Então, não pode ser algo de mão única, né? Senão é um favor, não é uma parceria. Então, como criar essas parcerias, como extrair o melhor possível dessas parcerias. E a gente vai começar a falar também sobre canais de marketing. Então, quais são os principais canais de marketing, qual que é a diferença entre eles, qual será que é o ideal para o seu negócio, tá? Então, todos esses temas estão em profundidade na nossa apostila. Acessem a apostila e vocês vão poder se aprofundar lá, tá? Eu trouxe aqui para a gente começar o nosso lab de hoje, o nosso call to action da etapa 6. Call to action, que é aquele momento de chamar vocês para jogo, né? Fazer vocês aí se articularem, pensarem, fazer as atividades, pensando no negócio de vocês. Então, às vezes eu gosto de começar pelo call to action, que eu acho que fica mais fácil da gente entender aquilo que a gente tem que fazer, tá? Na etapa 6, o que a gente tem de call to action? Primeiro, a gente pede que vocês identifiquem os principais canais ali de contato com o cliente que você já usa ou que você acha que você tem que usar. Depois, a gente sugere que você comece a construir o seu plano de vendas. E, por último, a gente fala sobre as possíveis parcerias,
para que você faça uma lista aí de possíveis parcerias, por que você vai fazer essa parceria, o que ela vai te trazer de bom e etc, tá? Então, esse é o call to action da etapa 6. Mas, aqui, para a gente bater papo, para a gente conversar, eu queria, na verdade, trazer alguns assuntos que eu acho que são importantes para vocês, que eu acho que a gente pode sentir como que é a experiência de vocês nesses aspectos, e que eu considero que vai ser interessante a gente conversar além dos temas da apostila, tá? Então, primeira coisa, eu queria falar sobre esse encaixe aqui, como que chama isso aqui, gente? Esqueci o nome, quando a gente junta, quando a gente brinca disso aqui, vai encaixando tudo. Quebra-cabeça? Quebra-cabeça. Olha minha cabeça, como tá ruim, né, André? Mas eu trouxe para a gente aqui esse quebra-cabeça, e eu não sei se a gente já falou dele em outros encontros. Vocês lembram se a gente já falou dele? Falou não, a primeira vez. Primeira vez? E aí, quando vocês olham esse quebra-cabeças aqui, vem alguma coisa na cabeça de vocês? Vocês entendem o que é isso? O que será que esse desenhinho aí representa? Alguém quer pôr sua opinião aí? Acha que é tal coisa? Eu acredito que seja um fluxo da empresa, assim, e o quebra-cabeça pelo fato de um depender do outro. Exatamente, Isa. Então, qual que é a ideia? Quando a gente vai analisar qualquer tipo de negócios, quando a gente vai falar sobre aquisição de clientes, sobre retenção de clientes, a gente não pode deixar de considerar esse quebra-cabeças que existe na vida real dos negócios, né? Como assim? Eu tenho cliente, solução, mercado e produto. Todos esses aspectos, esses 4 aspectos, essas 4 partes, elas precisam conversar e elas precisam estar ligadas, estar conectadas, elas precisam andar junto, né? Então, antes de eu definir qual que é a solução que eu vou oferecer para o meu cliente, eu preciso conhecer muito bem o meu cliente, né? Então, qual que é o perfil do meu cliente? O que meu cliente quer? O que meu cliente espera que eu entregue para ele, né? Além disso, e o mercado? O meu cliente está dentro do mercado, né? Como que o mercado está funcionando hoje? Que tipo de clientes existem dentro do mercado e que tipo de produto já tem à disposição no mercado? Então, o que o mercado já oferece? E o que o mercado não está oferecendo? Então, o que o meu cliente tem quando ele vai para o mercado? O que ele não tem? O que ele não encontra? E que tipo de solução ele quer, né? E assim, pensando nesses encaixes, a gente consegue definir o nosso produto. Então, o que eu vou oferecer para o mercado? O que eu vou oferecer para o meu cliente como solução que realmente vai satisfazer aquele cliente? Que realmente vai funcionar como algo que o cliente se sente realmente abraçado, se sente atendido, tem vontade de comprar de novo, entende que aquela solução é uma solução que realmente resolve os problemas dele, né? E assim por diante, tá? Então, sempre que a gente estiver conversando aqui sobre os nossos negócios, a gente tem que ter em mente esse quebra-cabeças. Não adianta nada eu criar um super produto, ficar ali tempos, dias, meses, anos, criando um super produto que o mercado não quer comprar, que não tem encaixe com o mercado, né? Que não tem fit com o mercado. Não adianta nada eu criar um super produto que o cliente não está disposto a pagar. Ai, mas esse produto é maravilhoso. Ué, mas maravilhoso para quem, se o cliente não quer pagar por ele? Então, por que ele é maravilhoso? Ele é maravilhoso para mim? Se ele é maravilhoso para mim, não faz sentido nenhum, né? Então, a ideia aqui é que a gente consiga fazer este encaixe. Beleza? Alguma dúvida, gente, até aqui? Ou tá tranquilo? Beleza? Tá tranquilo. Fechou. Aí, eu quero mostrar para vocês também, conversar um pouco aí com vocês sobre mercado, né? A gente está falando aqui sobre como adquirir clientes, como entregar valor para esse cliente. E aí, a gente tem aqui um desenhinho, um fluxo aí de uma lógica de mercado, que eu quero que a gente converse sobre ele. O que acontecia normalmente, né? As pessoas, às vezes, criavam um negócio ou herdavam um negócio dos familiares, ou viam uma oportunidade de abrir um negócio ali, eu tenho um ponto comercial, ou, minha casa é num local aqui muito
muito estratégico, porque tem muitas pessoas que passam por aqui e tal. Ah, então quer saber? Vou criar um negócio, vou abrir um negócio. Aí as pessoas abriram um negócio, muitas pessoas fazem assim, né? As pessoas criam um negócio, depois que elas têm um negócio criado, elas vão começar a pensar na solução. Ah, então que tipo de solução que eu vou oferecer para o meu cliente, né? E qual que vai ser o diferencial que eu vou criar e tudo mais. Então, isso acontece muito, por exemplo, com os empreendedores por necessidade, com aquelas pessoas que empreendem por necessidade. Ah, fui mandado embora, e aí tive um dinheirinho ali que ganhei, então vou pegar esse dinheiro e vou abrir um negócio, né? Tem muitas pessoas que atuam dessa forma. Vocês veem algum problema nessa lógica de mercado aqui? Vocês acham que isso funciona? Eu acredito Vocês que acham? funciona em alguns casos, mas assim, não é o ideal, sabe? A pessoa vai aprendendo na marra nesse sentido. E por que você acha isso, Isa? O que você acha que falta aqui para funcionar? Ah, tá. Pensei que você estava falando das pessoas que abriram do nada, assim, por Não, conveniência. assim, pode ser também, né? Às vezes a pessoa abre um negócio do nada e funciona, dá certo, né? Tem uma oportunidade ali e funciona. Mas o que você acha que falta quando essas pessoas, quando não dá certo, assim, você acha que não dá certo por quê? O que você acha que faltou para essas pessoas? Alguma ideia, assim, do que você acha que poderia ser melhor? Eu acho, no meu modo de ver, eu acho que falta a questão do diferencial. Você colocar o seu diferencial como importante, né, um fator relevante e apresentar a solução junto com o diferencial, porque você Com certeza. atinge o cliente de uma forma mais sólida, vamos dizer assim. Uhum. Com certeza, Jonas. O diferencial, olha, ele está até aqui, né? Ele é primordial, porque você tem que ter alguma coisa ali de diferente dos demais concorrentes, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês, além dessa ideia do diferencial, é uma nova lógica de mercado que a gente considera que a gente, né, que os estudiosos aí de empreendedorismo consideram que funciona muito mais. Então, olha aqui, a gente está invertendo essa antiga lógica de mercado em que a pessoa criava um negócio, depois ela definia uma solução e, por último, ela focava no cliente, tá? Agora, a ideia é que a pessoa, primeiro, estude o cliente que ela tem, então entenda muito bem qual que é a persona desse cliente, o que que esse cliente quer, o que que esse cliente considera como valor, e a partir do estudo e da análise desse cliente, que a pessoa defina a solução, né? Então, já entendi muito bem quem é meu cliente, já consegui ali fazer uma pesquisa, né, a fundo de o que que o meu cliente quer, o que que meu cliente considera como valor, e aí sim a gente vai pensar na solução, e depois disso a gente vai pensar no negócio de forma geral, tá? Então, dá para entender a diferença dessa lógica de mercado, que a gente pode dizer assim, que é uma lógica de mercado mais antiga, e dessa nova lógica de mercado? O que vocês acham? A lógica de mercado antiga, ela focava muito no negócio e se esquecia do que ia oferecer e das pessoas que iam comprar, né? Porque não faz sentido Certo? eu abrir uma empresa hoje sem saber o que eu vou vender e para quem que eu vou vender, se essa Sim, solução que eu estou voltando para um determinado público, ela realmente vai ser aderida por ele. Hoje a gente entende que antes da gente começar qualquer coisa, a gente tem que entender o comportamento do cliente, o que que ele quer, quais são os desejos deles, o que leva ele a comprar, o que ele gosta, o que leva ele a consumir, e a partir disso criar uma solução ou até mesmo modelar uma solução que a gente pensou previamente para poder atingir as expectativas desse cliente e fazer com que ele compre da gente. E aí essa exatamente. relação de compra e venda bem-sucedida é o que vai aos poucos estruturando o negócio. Exatamente, cara. Então, isso a gente chama de empatia com o cliente, né? É aquela ideia de se colocar no lugar do cliente, de entender o que, que o cliente quer. Então, a gente só vai conseguir adquirir clientes, que é o nosso tema aqui. Como que eu vou conseguir fazer essa aquisição de clientes? Quando eu me coloco no lugar do cliente.
quando eu entendo o que o cliente quer, quando eu entendo o que é valor para o cliente, e a partir disso eu crio uma solução. E não ao contrário, como a gente fazia aqui, né? Criava uma solução e depois ficava tentando empurrar isso para o cliente. Tá? Então, o cliente vai ser o meu ponto inicial aqui. A partir do cliente, eu vou definir qual que é a solução que eu vou entregar. Certo, gente? Alguma dúvida, algum comentário? Eu só quero fazer um comentário. Ah, desculpa, pode falar, Jonas. Assim, para mim, a partir do momento que você identifica quais são as falhas da sua concorrência, principalmente quando você lida com um mercado aleatório, e assim, eu falo no caso do turismo, né? Então, a partir do momento que você lida com vários públicos, você consegue identificar a falha da concorrência e proporcionar o que está faltando, né? Não só na concorrência, mas em um apoio mais amplo, entendeu? Quando você tem um cliente, um esportista, vamos dizer, um atleta, ele está buscando esporte e aventura de uma expedição de 3 a 4 dias, vamos dizer, e você oferece uma qualidade técnica abundante dentro do que a concorrência não oferece, você acaba ganhando essa empatia, porque você convive com o cliente um tempo maior e acaba que ele transmite para outras pessoas o que ele adquiriu dentro dessa experiência. Então, acho que qual essa que é a empatia... ideia? A ideia é essa, Jonas. A ideia é entender o que o cliente quer, conhecer o seu cliente a fundo, né? Só quando a gente conhece o cliente a fundo que a gente consegue definir a solução, criar um negócio, pensar no negócio, né? Eu coloquei aqui, ó, um esqueminha de diversas formas, diversas possibilidades de fazer contato com o cliente para que a gente possa conhecer o cliente, tá? Mas eu esqueci que a Karen queria falar alguma coisa. Não, é que eu queria falar rapidinho, até Pode mesmo falar, fica à vontade. a partir da nossa experiência Uhum. aqui de negócio, em que a gente traz, né, uma proposta e quando a gente desenvolve ela, muitas vezes a gente percebe que aquilo que a gente está propondo não se relaciona com o nosso público, né? E que é por isso que é tão importante fazer essa análise mercadológica primeiro. Não que você vai definir o seu produto só a partir disso, mas isso é imprescindível para saber se o seu produto vai atingir as expectativas do público que você escolheu. Porque quando a gente cria um negócio, a gente quer oferecer algo para determinadas pessoas, né? E aí a gente tem que saber se aquilo que a gente está fornecendo realmente vai atingir essas expectativas. E isso é imprescindível até mesmo para a estratégia de marketing, né? Nenhuma estratégia de marketing vai ser bem sucedida se você direcionar para um público que não é o seu, se você utilizar uma linguagem que não vai gerar conexão e relacionamento com essas pessoas, né? Por isso que é tão importante ter esse foco. Com certeza. E assim, a questão é, quando a gente passa a dar a devida importância para isso, né, Karen, a gente entende que as coisas fluem melhor para o negócio, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um esqueminha de diversas possibilidades de pontos de contato que a gente pode ter com o cliente, para que a gente consiga adquirir clientes e também manter esses clientes, reter esses clientes, né? Pontos de contato, gente, nada mais é do que aqueles momentos em que a gente consegue conversar com o cliente, em que a gente consegue obter informação do cliente. Por quê? A gente tem que pensar que tem duas possibilidades, né? Tem alguns negócios que fazem o contato direto com o cliente. Por exemplo, a Karen tem contato direto com o cliente, às vezes, né, Karen? Muitos momentos ali ela consegue tirar uma dúvida, fulano, tá tudo bem? Você tá gostando? E tudo mais. Mas tem alguns negócios que não têm esse contato tão direto com o cliente. Quando a gente tem, por exemplo, quando a gente vende por site, né? Quando a gente vende por aplicativo, você não tem contato com o cliente. Às vezes você nem sabe quem é o seu cliente. Ele é um número ali, que a gente não vai tratar como número, mas ele é um número ali, uma pessoa que você não consegue ver o rostinho, você não consegue contato, né? Então, eu coloquei aqui como exemplo diversas possibilidades de pontos de contato que a gente pode ter com o cliente, e até coloquei verdinho para os mais
leves, vamos dizer assim, para os menos críticos, e o vermelhinho para o mais crítico, né? O laranja ali nem tanto, e etc, tá? Mas aqui é um exemplo de, por exemplo, uma empresa que vende só pela internet. Magazine Luiza, Casas Bahia, ou algum negócio que tem uma plataforma ali, né? Então, negócios que vendem pela internet. Todos esses momentos aqui onde tem a bolinha, a gente faz contato com o cliente, né? A gente faz contato quando o cliente joga ali no Google para pesquisar sobre o produto que eu vendo. Isso já é um contato que você está tendo com o cliente, porque você pode aparecer para ele ou não. Você está fazendo contato com o cliente quando o cliente está fazendo o cadastro dele na sua plataforma ou no seu site. Como que você vai fazer esse cadastro? Vai ser um cadastro facilitado, ou o cliente vai ter dificuldade em fazer o cadastro, né? É algo simples ou tem muitas perguntas, é burocrático, não é? O cliente já pode se irritar aqui no cadastro, ficar insatisfeito aqui e não querer mais, né, comprar de você, comprar da sua empresa. Depois, a gente faz contato aqui também durante a venda. Quando o cliente vê o nosso produto, que tipo de informação que eu passo para ele? Tem todas as informações que ele precisa ou ficou faltando informação? Outro momento importante, quando o cliente vai pagar. É um pagamento facilitado, eu dou diversas opções, eu deixo ele pagar pelo Pix, eu facilito a vida dele na hora desse pagamento, ou é complicado também, né? O fechamento da venda também, e depois que ele compra, ele recebe um e-mail afirmando que ele fez essa compra, que está tudo ok, ou ele não recebe, ele fica sem saber o que está acontecendo. E, gente, o mais crítico, talvez o mais crítico, o pós-venda. Como que você se comunica com esse cliente depois que ele compra? Você envia WhatsApp, envia e-mail, você fica enviando muita informação e isso irrita o seu cliente, ou pelo contrário, você some, não envia informação nenhuma mais e o cliente tem que ficar indo atrás de você para entender o que está acontecendo, cadê o produto dele, né? Então, aqui é um exemplo aí de diversos pontos de contato que podem influenciar na sua aquisição de clientes e também na retenção de clientes, tá? Então, só estou chamando a atenção de vocês para esses pontos, para que vocês fiquem atentos quando vão fazer a venda e saibam que isso pode tanto fazer com que você adquira mais clientes, quanto que você perca também ali os clientes, né? Com que os clientes não queiram mais comprar de você. Certo, gente? Alguma dúvida aqui nesse fluxo? Alguma sugestão? Foi muito interessante quando você citou o exemplo de e-commerce, e você citou que só o fato da pessoa já estar pesquisando ali pelo que você oferece e cair no seu site já é um relacionamento, né? Isso entra Aqui, muito né? no trabalho, isso entra bastante no trabalho que a Intera desenvolve, porque apesar da gente estar focado, né, nesse momento em curso de Instagram, a gente oferece, né, o inbound marketing, que é a otimização dessas ferramentas de senha, SEO, né, anúncios e tudo mais, linkeamento de site. E isso é muito importante, né? Investir nessas ferramentas também, principalmente se você vende virtualmente, você tem que investir em todos os Com canais certeza. digitais que são possíveis para você conseguir chegar nesse cliente, né, de forma mais fácil, para você vender mais e também melhorar o seu relacionamento, né? Sempre pensar desde o seu site até a sua rede social, numa interface, né, num feed ali simples, visualmente limpo, com uma comunicação fácil, com poucos passos, né, para ele concluir a venda, porque como você falou, às vezes tem que apertar tanto botão, tem que ler tanta coisa, Nossa, e a pessoa já desiste. desiste no meio do caminho, né? Desiste. É tanta informação, né? Que você fala, ai, deixa, vou comprar de outro lugar que eu já estou acostumado, Isso, né? dá erro em várias coisas, né? Nossa. Aí Por você põe isso o que cartão, não reconhece, né? É Aí por você isso que cadastra. eu tenho tanta dificuldade com a questão do marketing, da publicidade, a questão da tecnologia. Ainda não tive tanto embasamento para estar possibilitando que isso aconteça. E E eu acho assim, que as aulas assim, da Lido me deu um norte para estar começando a fazer isso. Porque eu uhum, já tinha um contato mais com o cliente boca a boca, sim. mas depois que ampliou a questão da Instagram, Facebook, eu fui tendo um retorno maior também.
Sim, e outra coisa também que a gente tem que entender, Jonas, é que assim, isso aqui é um exemplo de uma empresa que grande, talvez, que vende só pela internet, né? Mas a gente tem que colocar a nossa realidade aqui. Então, às vezes, você não vai ter um site, tá tudo certo, mas você vai ter um Instagram, que vai colocar ali as informações. Então, como que você vai fazer o contato com o cliente por ali, né? Enfim, mas aqui é só um exemplo das imensas possibilidades que a gente tem para fazer contato com o cliente, tá? E outro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre a questão da previsão de vendas, né? A importância da gente conseguir fazer uma previsão de vendas, que pode até ser uma previsão otimista, pessimista e realista, você pode usar essa estratégia, mas a gente tem que tentar ter uma previsão de vendas, né? Esse é um tópico que está bem aprofundado lá na apostila, então acessem a apostila, deem uma olhada nisso, mas a gente tem que se lembrar que nem todo mundo vai ser meu cliente, infelizmente, né? Então, assim como a gente estava falando ali de aquisição de clientes, dos diversos pontos de contato, por mais que você tenha diversos pontos de contato, por mais que você tente adquirir o máximo possível de clientes, nem todo mundo vai ser seu cliente. É óbvio, né, gente? As pessoas, algumas vão se identificar com você, outras não, outras vão se identificar com o seu negócio, outras com outro tipo de negócio. A vida é assim, o mercado é assim, tá? Eu só coloquei aqui um exemplo de funil de vendas para a gente entender que a gente tem um segmento de mercado e a gente pode ter um segmento de mercado bem amplo, um mercado-alvo bem amplo, mas que esse funil ele vai diminuindo, né? Então a gente tem ali pessoas que conhecem a minha marca, que têm interesse, consciência sobre a minha marca, um número infinito de pessoas, infinito não, um número muito grande de pessoas, né? Depois, essas pessoas, quais delas que vão se tornar os meus leads de verdade, que vão realmente passar a considerar, olhar o meu produto com outros olhos, vão começar a pensar em comprar o meu produto. Por que que eu diminuo daqui, né, dessa parte cinza para a parte azul? Por que que eu faço um funil aqui? Porque, infelizmente, nem sempre eu consigo convencer todo mundo a considerar o meu produto. Nem sempre eu faço uma boa aquisição ali de clientes para que essas pessoas comecem a falar, nossa, interessante aquele produto. Ah, eu quero entender sim o que aquela pessoa está vendendo, né? Depois disso, a gente tem mais um funilzinho, que são as pessoas que realmente decidem comprar o produto. Falar, ah, não, eu analisei esse produto, eu gostei do valor que ele oferece, eu vi valor naquele produto e eu realmente quero comprar. Então, essas pessoas viram as minhas oportunidades ali, né? As pessoas que querem comprar de mim. Falam, eu vou comprar dessa empresa. E aí ela tem diversos motivos. E por último, a gente tem aqui esse pontinho, esse triângulo vermelho aqui, que são as pessoas que realmente se tornam os meus clientes. Então, são aquelas pessoas que eu realmente consegui convencer a se tornar o meu cliente, né? Diga, Karen. Hoje eu tô falante, né, gente? Por Desculpa. favor, que bom. É que hoje eu decidi que eu vou compartilhar aqui experiências. Isso aí. Isso que a Marcela falou, de que nem todo mundo, né, é meu cliente, isso é muito importante. E até mesmo dentro do segmento em que você atua, nem todo mundo vai ser seu cliente. Por quê? Porque às vezes o tipo de produto que você oferece vai atingir uma camada social, um certo perfil sociodemográfico, por exemplo, né? Vamos supor, nós temos supermercado. Eu acho assim que é um dos negócios mais abrangentes. Todo mundo precisa comprar ali alimento, produtos de higiene. Só que existem mercados que vão ser frequentados por pessoas de classe C para baixo, e tem mercados que só vão ser frequentados por pessoas de classe A e B. Mas tem os mesmos produtos, né? Vende lá o alimento, o produto de higiene, só que a forma como é oferecido,
a qualidade ou até mesmo a diversificação dos produtos que vai ser oferecido e tudo mais, isso diferencia. Então, a gente está falando de um mesmo segmento que oferece as mesmas coisas, mas ele é modelado para poder atingir determinado público. E isso também acontece no nosso negócio de forma geral, né? A Intera é uma agência de marketing, mas a gente ainda não atinge, por exemplo, um público de super gigante. A gente quer atingir, sim, a gente está caminhando para isso, mas a gente vai ter que fazer as transformações no negócio, porque no modelo que ele está agora, Né? ele atinge uma determinada camada. Então, aí é muito importante a gente ter essa noção para não se frustrar também. Por isso que você desenhar sua persona, que é o seu cliente ideal, que tem tudo a ver com o seu negócio, vai ser imprescindível para quando você começar a soltar suas estratégias e fazer esse funil de vendas, você ter a resposta que você quer. Com certeza. Até porque eu gosto muito de lembrar que quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém, né, cara? Então, assim, não adianta a gente achar que todo mundo vai sentir interesse pelo nosso produto, né? Porque não é todo mundo que precisa daquilo. Normal, gente, é óbvio. Então, a gente tem que definir muito bem quem a gente quer atender e como que a gente vai atender aquelas pessoas, porque aí sim a gente vai agradar aquele público, né? Não adianta querer agradar todo mundo e acabar não agradando ninguém, né? Eu coloquei aqui também para a gente, ainda falando de previsão de vendas, pensar nessa ideia de funil de vendas, né? Que a gente não vai vender para todo mundo e é normal que isso aconteça. É muito importante, e aí fica aqui minha dica para que vocês usem os mentores de vocês, para que eles auxiliem vocês a criar a previsão de vendas do negócio. Então, como que vai ser essa previsão? Vai ser com base no histórico de vendas que eu já tive? Vai ser com base na minha projeção de vendas, pensando num mercado otimista, pessimista e realista? A forma como você vai fazer sua previsão de vendas, você vai escolher. Varia de acordo com o perfil do seu negócio, com o perfil do empreendedor, mas é importante que vocês tenham essa previsão, né? Então, assim como a gente está falando aqui de aquisição e retenção de clientes, você tem que entender também qual que vai ser a sua previsão de vendas. Então, se eu defino, por exemplo, que em dezembro eu vou vender 1.000 unidades do meu produto e, por enquanto, eu só vendi 100. Como que eu vou conseguir vender essas 1.000? Eu vou ter que adquirir mais clientes ou os meus clientes, eles estão voltando para comprar novamente o meu produto e esses clientes compram mais do que os novos? Qual que é o perfil do meu cliente? Então, a gente tem que fazer essas análises. Beleza? Então, deixei aqui só para lembrar vocês de começarem a criar essa previsão de vendas junto com o mentor de vocês. Certo? Alguma dúvida, gente, nessa questão de previsão de vendas, de por que fazer essa previsão? Tranquilo? Beleza. Então, lembrando, né? Faça aí junto com o seu mentor, peça ajuda para o seu mentor. Na nossa apostila também tem diversas sugestões de como fazer a previsão de vendas, mas eu queria mostrar para vocês aqui uma forma de fazer previsão que eu acho muito interessante, só para vocês saberem que existe, tá? E para colocar essa pulga aí na orelha de vocês, para vocês saberem, talvez quem tiver interesse pesquisar mais sobre isso e tudo mais, mas é um estilo de previsão de vendas baseado num chute, mas um chute com base, tá? Então, nem sempre você vai ter o histórico como base, porque às vezes você é um negócio novo que ainda não vendeu. Então, eu não sei quanto que eu vendi ano passado, porque eu não vendi nada. Vendi 0 ano passado, como que eu vou ter esse histórico como base para definir quanto que eu vou vender no ano que vem, né? Então, existe um tipo de previsão interessante, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas antes, eu queria perguntar para vocês, como que vocês, se vocês precisassem, por exemplo, definir quantas máquinas de lavar roupa existem numa cidade, por exemplo, na cidade de Campinas, tá? Vamos supor que você decidiu criar o seu negócio, e o seu negócio é lá em Campinas, e você vai fazer manutenção de máquinas de lavar roupa. E aí, para isso, você queria saber mais ou menos quantas máquinas de lavar roupa existem na cidade de Campinas, para você poder ali mais ou menos definir quantas você poderia consertar por mês,
se você precisa contratar funcionário ou não, e etc, tá? Então, vamos supor que você tenha que fazer uma previsão de quantas máquinas, uma previsão não, um chute, né? De quantas máquinas de lavar roupa existem na cidade de Campinas. Como que vocês fariam? Lembrando que não tem certo e errado aqui, tá? Só estou aqui pensando, como que vocês fariam esse chute? Alguém tem alguma ideia? Eu faria baseado no número de família, algum dado do IBGE, assim, Boa, da Isa. cidade. Tipo, olharia lá no IBGE quantos moradores tem em Campinas, e aí, o que mais? E aí eu faria uma média de família. Ah, a família normalmente são 4 pessoas, aí faria dividido por 4. Alguma coisa desse tipo? Boa, é um bom caminho. Alguém tem alguma outra ideia? Não? Ah, eu iria por essa ideia aí também. Pode ser um caminho, né, André? Aí eu vou mostrar para vocês aqui uma tal de estimativa de Fermi ou de Fermi. Eu acho muito feio falar Fermi, né? Mas é estranho, mas a estimativa de Fermi é um cara muito louco que resolveu criar uma forma de fazer estimativas para qualquer coisa que você precise definir aí na vida, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, mas assim, gente, qualquer coisa... Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Tá. Opa. Isso vale para, assim, qualquer tipo de estimativa que vocês queiram fazer, tá? A Fermi foi um estudioso, se não me engano, ele foi um físico, agora eu não lembro, mas ele foi um estudioso que decidiu criar uma forma, uma maneira de você fazer estimativas de qualquer coisa que você precisasse fazer estimativas. E aí tem uma estimativa dele, muito famosa, que ele queria descobrir, ele queria fazer uma estimativa de quantos afinadores de piano existiam na cidade de Chicago. Então, ele quis comprovar, a partir dessa lógica de estimativa que ele criou, ele quis confirmar que ele podia fazer qualquer tipo de estimativa. Então, ele estimava, assim, quantas mulheres existem no estado tal. Se bem que isso o IBGE tem os números, né? Mas, por exemplo, quantas pessoas que gostam de bolo de chocolate existem na cidade de São Paulo? Diversas estimativas. E aí, uma que ficou muito famosa foi essa estimativa de quantos afinadores de piano existiam em Chicago, tá? Então, para quem não sabe, quando você tem um piano em casa, o piano ele tem que ser afinado de tempos em tempos, né? Vai um especialista em afinação de piano, vai na sua casa e faz a afinação lá do piano, arruma o piano, mexe nas cordas que tem lá atrás do piano e tudo mais, e afina o piano, né? E aí, o Fermi queria descobrir quantos afinadores de piano existiam em Chicago. Vocês, como que vocês fariam essa estimativa? De onde que vocês partiriam? Bem, acredito eu que para ser afinador, você precisa fazer algum curso. Boa, Então, acho que estaria no banco de dados de algum lugar que fulano e ciclano se formaram nesse curso aí. boa ideia, André. É uma forma de começar a obter alguns dados ali, né? Alguma outra sugestão, gente? Então, eu vou mostrar para vocês como é que o Fermi fez. E não significa que é a única forma de fazer, tá? Mas ele queria comprovar, né, essa teoria dele de estimativa, então ele fez da seguinte forma esse cálculo. Primeiro, ele colocou que a gente deveria assumir algumas hipóteses como certas, né? Então, quais foram as hipóteses? Que existiam aproximadamente 9 milhões de pessoas morando em Chicago, então esse pode ser um dado de um instituto lá de Chicago que faz a contagem de pessoas, né? Aqui no Brasil a gente tem o IBGE. Outra hipótese, que existem em média 2 pessoas morando em cada casa. Então, isso aqui é uma verdade absoluta? Não. Tem casa que tem 4 pessoas, tem casa que tem 1 pessoa, tem casa que tem 10 pessoas, tem casa que tem 2 pessoas. Ele decidiu assumir como verdade
que, em média, as casas tinham ali mais ou menos 2 pessoas. Outra hipótese que ele assumiu como verdadeira, que uma casa em cada 20 possui piano, né? Então, de cada 20 casas que eu tenho lá em Chicago, uma delas possui um piano e esse piano tem que ser afinado, tá? Outra hipótese que ele assumiu, que os pianos, eles são afinados em média uma vez por ano só. Então, dessas 20 casas, que cada uma possui um piano, eles afinam o piano uma vez por ano. Outra hipótese, que um afinador demora em média 2 horas para afinar um piano, tá? Então, se o afinador chega lá na minha casa uma vez por ano para afinar o meu piano, ele leva 2 horas para fazer essa afinação. E por último, ele assumiu também que cada um dos afinadores de Chicago trabalha em média 8 horas por dia, 5 dias na semana, 50 semanas por ano, tá? Então, todas essas 6 hipóteses aqui, ele tirou da cabeça dele. Concorda que essas hipóteses podem estar certas e podem estar erradas? Quem garante que o afinador de piano trabalha 8 horas por dia? Mas da onde que ele tirou essa informação? Possivelmente levando em consideração o número de horas que os outros trabalhadores de Chicago trabalham por dia, né? A maioria das pessoas trabalha 5 dias por semana, não trabalha? Trabalha. Então, ele foi fazendo essas hipóteses aqui, foi considerando essas hipóteses e considerou como verdadeiras, tá? Então, isso aqui foram os primeiros dados que ele reuniu. Depois disso, o Fermi começou a fazer alguns cálculos. Então, olha que loucura. Ele fez o seguinte, primeiro ele começou a descobrir quantas afinações de piano seriam feitas por ano. Então, ele pôs 9 milhões de pessoas, né? Então, ó, gente, partindo desses dados aqui, tá? Dessas hipóteses aqui. Então, ele considerou 9 milhões de pessoas, 2 pessoas por casa e uma em cada 20 casas que possuíam piano, né? Vezes uma afinação por ano, que cada piano era afinado uma vez por ano. Fez lá umas contas muito loucas e chegou no número de que, então, existiriam 225 mil afinações por ano, ocorreriam 225 mil afinações por ano, né? Depois, ele calculou quantas afinações cada afinador conseguia fazer no período de um ano. Então, se ele trabalha 50 semanas por ano e 5 dias por semana, 8 horas por dia, e gasta 2 horas em cada afinação, fez uma conta muito louca e chegou ali no valor de 1.000 afinações de piano por afiador em um ano, tá? Então, cada afinador ia conseguir fazer ali 1.000 afinações de piano por ano. E por último, ele dividiu um pelo outro para chegar no número de afinadores de piano que ele considerava que iriam existir em Chicago. Então, ele fez a seguinte conta. Eu já vi que eu tenho 200, que a gente faz 225 mil afinações de piano por ano em Chicago. E eu também cheguei no cálculo de que um afinador consegue fazer 1.000 afinações por ano. Então, ele chegou num número de 225 afinadores de piano em Chicago. O que vocês acham? Vocês acham que o Fermi viajou? Vocês acham que pode fazer sentido? O que vocês acham dessa loucurinha aqui dele? É uma estimação, né? Não é um valor concreto que ele consegue validar. Mas é melhor que André, nada, você né? acha que tem sentido? Sim, eu acho. Tem sentido, não tem? Então, até o momento, quando alguém perguntava lá para o Fermi, por exemplo, Fermi, quantos afinadores de piano existiam em Chicago? Ele ia dar um chute, qualquer pessoa ia dar um chute, ia falar, nossa, sei lá, 1.000, né? Sem base nenhuma. O Fermi, ele criou uma forma de fazer esses chutes, essas previsões, baseado em dados, né? Então, quando ele faz esses cálculos, ele chegou no número de 225 afinadores de piano em Chicago. E aí, olha que legal. O número verdadeiro de afinadores era cerca de 290. Ou seja, o Fermi conseguiu comprovar que essa teoria dele de estimativa, né, essa possibilidade de estimativa, não era tão irreal assim. De 225 para 290, né? Tá parecido ali.
É óbvio, gente, que não existe só uma maneira de fazer as estimativas. Ele podia ter feito outros cálculos aqui, né? Ele não precisava, às vezes, calcular quanto tempo o afinador leva para afinar, ele poderia só fazer com base no número de pianos que foram vendidos em Chicago, ou coisas do tipo. A ideia que o André deu, né, de verificar num curso de afinadores de piano, quantos afinadores tinham feito o curso. Então, tem várias formas de fazer essas estimativas. Essa foi uma maneira que o Fermi encontrou e ficou muito famosa, muitas pessoas utilizam, né? O que é importante a gente saber para usar esse tipo de estimativa? A resposta, o valor que você vai chegar de estimativa, ele só vai ser bom quando você fizer boas suposições. Então, para o resultado ser o mais real possível, as suposições que a gente faz, elas têm que ser factíveis, elas têm que ser plausíveis. Por exemplo, ele pegou aqui o número da época, né, em que ele fez o cálculo, de 9 milhões de pessoas morando em Chicago. Esse número é um número fácil da gente obter, né? Tem institutos que mostram esse número atualizado. Agora, eu posso continuar utilizando esse número para sempre? É óbvio que não, porque a população ela vai aumentando e aí o meu número tem que ir sendo atualizado. Se você não atualiza esse número, você não vai ter uma boa estimativa, né? Você não vai ter uma boa previsão, certo? Então, eu quis mostrar para vocês que existe essa previsão, essa estimativa de Fermi, essa teoria. Vocês precisam usar ela? É claro que não. Mas eu quis trazer aqui para incentivar aí a criatividade de vocês, a possibilidade de fazer previsões, para que vocês possam usar quando necessário, né? Então, muitas vezes você precisa fazer uma previsão de vendas e você não tem aquele histórico lá, ó. Lembram? Você não tem o histórico. Então, como que você vai fazer uma previsão? De diversas formas. Uma delas é através de estimativas. Você pode utilizar cenários pessimistas, otimistas, realistas e assim por diante. Agora, o que é muito importante você saber para que você consiga fazer essa previsão de vendas? Você tem que ter muito claro o que é o seu negócio de verdade, né? O que você vende? Quais são os seus principais produtos? Quais são os seus principais serviços? E quem que é a sua persona de cliente? Qual que é o seu nicho de mercado que você realmente quer atender? Para quem que você realmente quer entregar? Mais do que isso, onde que a sua empresa vai atuar? Onde que a sua empresa vai estar localizada, né? Então, para você poder fazer as suas previsões de vendas, você tem que ter todas essas informações, no mínimo, à sua disposição, tá? A partir disso, você pode começar ali a pensar, a fazer suas previsões de vendas, a pensar como que você vai definir os seus números do próximo mês ou do próximo ano, e assim por diante, tá? Alguma dúvida, gente, nessa questão de expectativa, de estimativa, de previsão, de como fazer essas definições? Lembrando que lá na apostila tem vários modelinhos, tá? Tranquilo, André? Falar? Pode falar, Karen. Não, é que assim, a gente nunca vai conseguir ter acesso a todas as informações que a gente precisa, né? Isso é um fato. Tanto que todas as pesquisas, sejam elas com quais finalidades foram, sempre utilizam uma amostra, porque é impossível, por exemplo, você conseguir entrevistar todo mundo, né? Pegar a opinião de todo mundo. Mas o importante, como você mesmo disse, é se basear em alguns dados já pré-estabelecidos, já, né, são fatos, como, por exemplo, população, médias de família, né, que é algo que a gente consegue facilmente, e por meio disso a gente utiliza essas fórmulas de estimativas, e isso não se aplica, né, só à venda, mas também à própria pesquisa de mercado, né? Quando a gente vai fazer a validação de um produto, a gente não consegue falar com todas as pessoas que gostariam, mas dependendo do tamanho da amostra, a gente já consegue entender que tem um mercado e que está pronto a consumir. E aí isso também vai se aplicar com fórmulas diferentes, né? A previsão de vendas. Aí entra essa questão até que em plano de negócio, de planejamento financeiro, você tem que fazer cenário otimista, pessimista e realista.
né? Para Com poder até certeza. você saber lidar, porque assim, se for otimista, maravilhoso, se for realista, beleza, mas se você lidar com o pessimista, né? Sem ter essa previsão, sem ter essa noção, como que vai ser, né? Para você que está abrindo Com um negócio, certeza. então por isso que é tão importante. E o que é importante também? A gente entender que, às vezes, você ainda não tem histórico, fica difícil de fazer uma previsão, mas à medida que o negócio ele vai se tornando sustentável, você começa a ter mais informações, você começa a ter mais dados. O importante é você ter esses dados, ter isso atualizado, porque aí você vai começando a fazer sua previsão, né? Então, depois que passa, por exemplo, 6 meses, você já tem mais ou menos as informações de quanto você vendeu em cada mês. Você pode projetar isso para os próximos 6 meses e assim por diante, tá? Por último, eu queria falar com vocês hoje sobre plano de vendas, de forma muito rápida, só sobre a importância de se criar um plano de vendas, né? Então, eu coloquei aqui os objetivos de um plano de vendas, por que a gente deve criar um plano de vendas, para que depois vocês possam pegar um modelo que vocês acham mais interessante, tem vários modelinhos na apostila, e aí cada modelo funciona ou não para um negócio, né? Não tem um modelo único, só esse modelo é bom, só esse modelo funciona. Você pode criar o seu modelo, se inspirar em outros e assim por diante. Mas eu só queria reforçar com vocês a importância de fazer um plano de vendas, né? Quando a gente faz um plano de vendas, é o momento em que a gente vai definir as nossas metas de venda. E mais do que as nossas metas, a nossa estratégia de acordo com o nosso mercado, de acordo com o nosso cliente. Então, para o meu cliente, qual a estratégia que funciona? Né? Para o meu cliente, qual que é a tática de venda que funciona e que eu vou passar para o time para que o time comece a utilizar? E isso, gente, não tem uma receitinha de bolo. Se tivesse, todo mundo estava fazendo, todo mundo estava vendendo. E é por isso que não existe, porque isso vai variar muito de acordo com o seu negócio, com o seu objetivo, com a sua solução, com a sua estratégia, né? No plano de vendas, é o momento também em que a gente define um orçamento para o time de vendas. Então, um orçamento para marketing, um orçamento aí para divulgação, um orçamento de quanto eu quero investir para vender determinado produto ou determinado serviço. A gente vai estabelecer as nossas métricas. Então, como que eu vou medir aquilo que eu quero vender, né? Então, no mês de janeiro eu quero vender 20 peças de algum produto. E quais vão ser minhas métricas? Vai ser só o número de peças vendidas ou vai ser também o número de pessoas que acessaram o meu site, que tiveram interesse em conhecer o meu produto, que entraram no meu grupo de WhatsApp e assim por diante, tá? E, por último, durante o plano de vendas, você vai revisar e analisar essas métricas sempre, né? Então, o plano de vendas, ele é algo vivo, é algo que não está escrito em pedra. Você não vai fazer uma vez só e não vai olhar nunca mais para ele. Você não vai fazer uma vez só e vai se dar por satisfeito. É um documento, é algo vivo que você tem que continuar ali alimentando e acompanhando. Então, vamos supor que você fez um plano de vendas para o primeiro semestre de 2022. Começou o semestre, você vai rever aquele plano e vai começar a analisar ali as suas métricas. Estou próximo daquela meta que eu coloquei? Ou não, estou muito longe? O que eu preciso fazer? Onde estou errando? O que eu preciso rever? Né? E assim por diante, tá? Então, aproveitem também os mentores de vocês e peçam ajuda, se vocês ainda não têm esse plano de vendas, peçam ajuda para vocês criarem esse plano, tá? Escolham um modelinho aí que é mais interessante para vocês e mão na massa para criar esse plano de vendas, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Em qualquer coisa que a gente tenha falado hoje? Tá claro, tá tranquilo? Esse é um tema tranquilo, né? Mas é importante pôr a mão na massa, é importante tirar da cabeça e colocar no papel, né? Beleza. Agora, chegou aquele momento importante, que é o momento em que eu canto, e que vocês cantam comigo essa canção, né? Qual canção, gente? Vocês já decoraram? Ou não? Tá muito cedo ainda, a gente ainda tá nas primeiras aulas, ainda não deu tempo de saber as loucuras da Marcela. É aquele momento do que é que eu faço agora? Já tentei ir embora. Vai, Raça Negra. Gente, eu canto para vocês não esquecerem. O que você faz agora? O que eu faço agora? Hoje tá muito de boa o que você faz agora.
porque a gente acabou de fazer o marco, né? Vocês acabaram de apresentar um marco, então agora demora um pouquinho para vocês terem outra apresentação de marco, tá? Por enquanto, o que vocês precisam fazer, então? Acessar a apostila da etapa 6, tá lá na nossa plataforma, acessem, atentem-se ao call to action que eu mostrei aqui no começo, façam essas atividades, peçam auxílio do mentor de vocês, peçam ajuda do mentor de vocês para preencher aí essas informações, para tirar essas informações da cabeça e colocar no papel. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição de vocês. A gente tem sessão de dúvidas no dia 2, que é na quinta-feira, às 18 horas, tá? Então, eu fico à disposição. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente se vê novamente na terça-feira, às 13 horas. Beleza? Eu tenho uma pergunta que não tem muito a ver com conteúdo. Tem tudo a ver com tudo, Karen. Mas que só agora eu me dei conta. Eu acho que eu não estou na turma certa. Karen, eu vi, mas eu falei assim, às vezes ela quis participar também na turma de outubro. Mas a sua turma é de setembro e o seu lab é segunda-feira. Ah, é verdade. Eu perdi o meu lab. Mas, Karen, não tem problema nenhum, porque você pode assistir a gravação, que fica gravado. E hoje, querendo ou não, foi um conteúdo aí a mais para você, né? Sim. Então, fica à vontade. Isso é excesso de trabalho, viu? Não é sacanagem. Eu não estou sabendo nem que dia é mais. O Felipe mandou o link. Não sabe se é quinta, se é sexta. Aí ele mandou o link, eu estava crente que hoje era segunda, entendeu? Eu perdi por conta disso. Mas assiste depois o lab, a gravação de ontem, porque é outro tema que eu tratei com vocês. Sim, já está mais avançado, depois que eu percebi. Assiste lá, mas tá tudo bem. Foi bom que você contribuiu aqui com a gente, deu várias sugestões, foi ótimo. Ai, obrigada, desculpa. Tá bom? Imagina. E só uma pergunta, aproveitando o gancho, como, né, a bonita que acabou faltando vários lábios por conta dessas confusões, porque não é a primeira vez que eu entrei errado, tá? Eu já entrei errado em outro momento, só que foi o Felipe que estava conduzindo. Ah, tá. O nosso pitch, Marcela, é para quando? Ixi, peraí que eu vou ter que parar de gravar aqui, então, porque senão eu vou começar então a dar instrução. Não, peraí, um minutinho. Deixa eu só encerrar a gravação aqui da turma de outubro. Pessoal, então aqui, ó, para vocês, semana que vem a gente se encontra de novo no nosso próximo lab da etapa 7, beleza? E qualquer dúvida, fico à disposição. Fechou? Deixa eu parar aqui a gravação para não ficar muito longo. Beleza.